Você está ouvindo DC Drops do Brothers Cast. Olá, Brothers and Sisters, sou eu, Edu, e hoje nós vamos falar de games. Sim, com o mercado bilionário, a indústria dos games tem se destacado a cada ano no ramo do entretenimento. E nessa última semana tá rolando a Gamescom 2019, uma das maiores feiras de jogos do mundo. Você já conhece, tá acompanhando ou não conhece? Então me acompanhe aqui que eu quero compartilhar com você o que aconteceu lá essa semana. O mercado dos games movimentou aproximadamente 131 bilhões de dólares em 2018 e tem previsão de chegar aos 300 bilhões de dólares em 2025. E esse crescimento é especialmente devido às novas tecnologias, à nova geração de consoles, à nova geração de celulares e também ao cloud gaming, que vai dar os primeiros passos ainda esse ano com o xCloud da Microsoft e com o Google Stadia. E em meio a tudo isso estão as feiras, que são os eventos mais aguardados pelos fãs do mundo inteiro, que esperam ansiosamente para conhecer as novidades, os lançamentos e principalmente anúncios bombásticos que normalmente costumam mostrar as caras tanto de jogos quanto de consoles. E ainda mais nesse ano e no próximo, que é quando vai acontecer a estreia dos poderosos consoles da nova geração, tanto da Sony quanto da Microsoft, além, é claro, do xCloud e do Stadia, que prometem aí oferecer poder suficiente tanto para a geração atual quanto para a próxima e para as futuras gerações de consoles. Mas voltando a falar aqui de Gamescom, ela aconteceu em Colônia, na Alemanha, e está entre os maiores eventos do ano no ramo de jogos. Tá bom, vai lá, os organizadores dizem que é o maior, não tenho certeza. Mas inclusive por isso a expectativa é alta para saber o que os desenvolvedores estão aprontando para nós, os fãs. E começando pelas três gigantes do setor, a gente vai falar primeiro da Nintendo. Bom, a Nintendo ela é meio azeite aí no mercado de games. Ela não se mistura muito, diz que não compete diretamente nem com o PlayStation, nem com o Xbox. E nos últimos anos, ela vem adotando um formato de apresentação que, na verdade, é mais um vídeo de apresentação do que uma apresentação em si. Ela abandonou os palcos e adotou esse formato para mostrar para o público o que ela está fazendo e também o que ela tem para o futuro. E na Gamescom não foi diferente, ela marcou presença, mas ao invés de apresentar um Direct, que é o nome que normalmente ela dá para esse tipo de apresentação, ela trouxe um Direct chamado Indie World, no qual ela se concentrou apenas nos games indies que vão sair para o Switch nos próximos meses. E foram dezenas de jogos, mas eu vou citar apenas alguns que chamaram mais a minha atenção. Eastward. Eastward é um game de pixel art muito bacana, que me chamou a atenção especialmente por conta da iluminação e da animação dos personagens. Ele conta a história de John, um mineiro que vive numa sociedade à beira do colapso e acaba encontrando em um lugar secreto no subterrâneo uma jovem chamada Sam. E a partir daí eles buscam descobrir as origens da garota. O trailer desse jogo ficou muito bacana e ele vai chegar em 2020, não tem uma data certa ainda. Outro game é o Europa, né? Faz aí uma brincadeira com o termo U e Europa, e é um game que mistura puzzle e plataforma e que mexe com gravidade. Sim, o cenário dobra no melhor estilo Doutor Estranho. E apesar do personagem ser tipo um dolinho, o game em si tem um estilo mais realista, e esse lance de mexer com a mecânica do mundo invertido e dobrar o mundo, virar de ponta cabeça, me deixou bastante intrigado. Eles não deram uma data de lançamento, mas eu gostei bastante do que eu vi e vale a pena ficar de olho nesse daí. Outro game legal e que vale a pena a gente ficar de olho é o game chamado The Tourists. É um game que é da empresa Shin'em, que anteriormente já surpreendeu muito com a capacidade que eles têm de extrair a potência dos hardwares, né? Eles vinham se concentrando muito desde a época do Wii nos consoles da Nintendo e continuam dando apoio, né? Esse jogo é para o Nintendo Switch, mas foram eles que desenvolveram o Fast Racing para o Wii, o Fast Racing Neo para o Wii U e para o Switch, que é considerado um case de qualidade técnica tanto para o Wii U quanto para o Switch, e para o Nano Assault também, que saiu no Wii U. São games que são tecnicamente impressionantes, tanto o Fast Racing quando saiu para o Wii, quanto o Fast Racing Neo que saiu para o Wii U e para o Switch. E esse jogo novo deles, eles estão apostando num gênero diferente, que me pareceu um mundo aberto, que lembra bem um pixel art em 3D, se é que tem bem isso daí, e lembra muito Minecraft.
Ele tem um aspecto de arte muito legal, ele é bem carismático, bem bacana, tem uma física legal, puzzles e um mundo aberto, como eu falei, que te permite entrar até num fliperama que tem no trailer ali para jogar um jogo de corrida chamado Fast, no estilo F0. Parece muito legal e, se tratando da Shinen, eu acho que vale a pena ficar de olho. O game chega em novembro desse ano. E se tratando de indie games, a desenvolvedora Devolver Digital tem um lugar cativo em qualquer lista do gênero com o seu Hotline Miami. E nesse Indie World da Nintendo eles anunciaram o Hotline Miami Collection, que traz no pacote os 2 jogos da franquia e o melhor, ele já está disponível para download, vale a pena conferir. E no final do Direct veio a cereja do bolo. O Ori The Blind Forest Definitive está vindo para o Switch. E o que é melhor, os desenvolvedores falaram que não vai ter comprometimento visual nenhum, vai ser exatamente o mesmo jogo que saiu para o Xbox. E esse namoro da Nintendo com a Microsoft, que já rendeu o Cuphead e o Hellblade, agora está trazendo o Ori, que é considerado um dos melhores jogos do Xbox One, com gráficos de tirar o fôlego de tão lindos e uma jogabilidade no estilo Metroidvania. O Ori chega no dia 27 de setembro, e apesar de não ser um título exatamente novo, já que ele tem já um bom tempo no Xbox, já está até para sair a sequência no que vem no Xbox One, para quem tem o Switch é uma bela de uma pedida. Bats all a swaying in the breeze, but one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. Nice tune. E pra gente fechar aqui os destaques da Big N, não é um jogo indie, ele não tava nesse Direct, mas com certeza é a maior surpresa recente pro suitão da massa. Sim, o bruxão tá vindo pro pequeno notável da Nintendo, num porte que muitos, ou todos, achavam que era impossível por conta da qualidade gráfica e da escala desse jogo. O The Witcher 3, que é considerado um dos melhores jogos da geração, vai chegar em dia 15 de outubro, e vou te dizer, os vídeos que eles soltaram me surpreenderam. A qualidade gráfica tá muito bacana, nada comparado, é óbvio, com um Xbox One ou Play 4, mas está bem decente, e o melhor, ele vem completo, é a versão completa do jogo, com todas as DLCs, e vai fazer aí a alegria de muita gente que tem o Switch, com um dos melhores jogos dessa geração, com certeza. Partindo agora para a Sony, a deusa do amor também marcou presença nessa Gamescom. Mas verdade seja dita, a Sony tá meio estranha nos últimos tempos, você não concorda comigo? Ela não participou da E3, não tá lançando nada já há algum tempo, e para o final desse ano ela literalmente, a gente vai ter uma surpresa com Death Stranding, já que ninguém sabe do que se trata, mesmo depois dos trailers que eles soltaram por aqui, que a gente já vai falar disso. Mas vamos ver o que apareceu por lá. Essa geração atual de consoles ela tem um aspecto interessante. Eu acredito que de todas as gerações que a gente vivenciou até agora, é a geração que mais tem remaster no catálogo de jogos de todas as plataformas que tem até agora, seja Switch, Play 4, Xbox, enfim. Os remasters são um marco dessa geração. E Yakuza tá vindo aí para reforçar isso daí. Tá vindo o Yakuza Collection com o Yakuza 3, 4 e 5 remasterizados para PS4. São 3 games muito aclamados dos consoles da Sony e que estão vindo aí nessas versões. O 3 já foi disponibilizado já no mesmo dia do anúncio, o 4 vem em outubro e o 5 em fevereiro do ano que vem, 2020. E se você achava que a Sony já tinha explorado bem o gênero de jogo de estilo filminho, com as franquias Rain, Beyond e Detroit Become Human, tem um jogo aí chamado Erika, que veio para mostrar que o jogo estilo filminho foi levado num outro nível. Literalmente é um filme interativo. Os caras desenvolveram uma tecnologia que eles utilizaram cenas filmadas realmente de pessoas e conseguiram fazer um gameplay mais fluido para a interação com o jogo, que é um filme na verdade. Então você vai escolhendo os caminhos e a trama vai se desenrolando. Ele parece bem interessante e os gráficos, bom, não tenho o que dizer, né? Os gráficos são filmagens reais com atores reais e cenários reais. É como um filme mesmo, ou seja, eles são bem reais. Outro game que me chamou a atenção aqui foi o Predator Hunting Grounds,
um game de tiro que é ambientado na franquia clássica do Predador, que nos dará a oportunidade de combater os predadores ou então ser os predadores. No gameplay, eles tentaram replicar alguns aspectos do filme, como a camuflagem do predador, a capacidade de se movimentar pelas árvores e, claro, aquela mira triangular clássica que os ETs aí possuem. Ele está previsto para 2020, pelo que eu entendi, ele vai ter modo campanha, mas vai ter um foco bem forte no multiplayer e está previsto para 2020. E fechando aqui a parte da Sony, eu não poderia deixar para o final nada menos que Death Stranding. Gamescom, stand on your feet. He's here, the one and only Hideo Kojima. Sim, esse ano a Gamescom ela trouxe uma apresentação de palco, coisa que não era feita nos anos anteriores, e para fechar essa apresentação eles trouxeram nada menos do que o Hideo Kojima, que é um dos grandes nomes da indústria de games da atualidade. E quando o Kojima sobe no palco de algum evento, os fãs vão à loucura, cara. E depois que ele entregou o Metal Gear 5 e saiu da Konami, o Kojima tem trabalhado em cima desse projeto. Mas tem um detalhe, né? Quanto mais ele falava do jogo, mais vinham imagens ou alguns pequenos vídeos desse game aí, menos a gente entendia do que se tratava. Mas parece que agora na Gamescom deu uma melhorada, vamos lá. O trailer apresenta o protagonista, que é o Sam, que é o ator que faz o Daryl no The Walking Dead. Ele aparece lá dormindo, daí você tem que acordar ele, e ele anda um pouco lá e de repente você tem que fazer xixi. Sim, o cara lá tem um simulador de xixi, ele fica lá fazendo xixi e o contador de quanta urina ele já liberou vai lá mostrando. E será que isso é entender melhor sobre o jogo? Mas vamos lá, porque não foi só isso, né? A história parece se desenrolar entre dois mundos, o nosso mundo e o mundo dos mortos. Aquele bebê que ele carrega dentro daquela caixinha ali no peito dele tem uma conexão com a mãe dele, que está no mundo dos mortos. Mas ainda tem mais. Tem um outro bebê que nasceu no mundo dos mortos, mas ele está vivo e não morto. Tá um pouco confuso, não é mesmo? Ele não está clareando muito esses trailers que ele mostrou, na verdade. Mas enfim, tem um bebê nascido no mundo dos mortos que a mãe dele está no nosso mundo. E um bebê que está no nosso mundo e que a mãe dele está no mundo dos mortos. E o Daryl aí, o que é o nome do personagem, é o Sam. Então o Sam precisa levar esse bebê naquela máquina que fica ali na frente do corpo dele, e essa máquina permite que o bebê tenha contato com a mãe dele no mundo dos mortos. E uma das tramas do game é que houve uma catástrofe, que não ficou claro o que aconteceu, que desconectou as cidades umas das outras, e parece que o Sam tem que ir com o bebê em cada cidade para fazer essa conexão acontecer novamente. Além do bebê se conectar com a mãe no outro mundo, ele ajuda o Sam, indicando quando tem os seres que aparecem nos trailers lá, os monstros, que são seres do outro mundo e que não são possíveis de enxergar, mas com uma máquina que ele tem ali, que parece uma antena que fica girando, o bebê consegue mostrar, né, o que está rolando ali e aonde que esses bichos, esses monstros estão. Então vai ter um link aí entre o nosso mundo e esse mundo paralelo a esse mundo dos mortos, né, que vai ser aí uma chave de tudo que está acontecendo. No final, o Kojima disse que esse jogo se trata de um novo estilo de jogo. Não ficou bem claro como é que vai ser. O que estão dizendo é que vai ser um simulador de caminhada. Então não foi falado se vai ter combate, armamento, esse tipo de coisa, não ficou claro. Então, no final, a gente ficou mais ou menos na mesma. Parece que a gente entende um pouco mais e, ao mesmo tempo, deixa de entender um pouco. E esse game que está sendo super esperado e que é incrível porque ninguém sabe do que se trata, ninguém entendeu o jogo, mas todo mundo quer jogar, ele lança em novembro e acredito que quando lançar, a gente vai entender tudo isso. Eu espero que sim. Passando agora para o lado verde da força, a Microsoft também aproveitou a Gamescom e fez o Inside Xbox, que é a apresentação que eles fazem aí algumas vezes por ano, especialmente aproveitando aí as feiras também para fazer apresentações um pouco maiores, e trouxeram algumas novidades. Tem o game The Blair Witch, que é um game no estilo de terror, ambientado no universo da Bruxa de Blair, e traz uma jogabilidade no estilo Adventure, tipo um filminho assim que você tem que ir escolhendo também as ações que vai fazer, as pistas que vai olhar, o que vai ler, o que vai fazer, que caminho que vai tomar.
foi apresentado um gameplay e o game deve chegar já dia 30 de agosto. Me parece bem interessante, não é muito meu estilo, mas eu achei bem bacana o que foi mostrado. Quanto ao Game Pass, além de alguns jogos que eles falaram que vão entrar no serviço, a Microsoft surpreendeu aí trazendo o Devil May Cry 5. Sim, o mais recente lançamento da Capcom e da franquia de hack slash, que é uma das mais aclamadas do gênero, foi disponibilizado no Game Pass para todo mundo que tem o serviço. Aí sim a gente foi surpreendido, hein? Outro game que apareceu por lá foi o Battletoads, com um vídeo novo de uma apresentação de gameplay. Os sapudos do Battletoads, ou Blatetoides, para quem era criança aqui no Brasil na época do original, trouxe um pouco de apreensão ao invés de alívio. E eu vou explicar. Além da grande mudança no estilo visual do jogo, que está bem cartoonizado, parece que o gameplay é bastante lento pelo que deu para ver. Inclusive, se você colocar o vídeo no YouTube lá para assistir na velocidade 1,25, vai ficar bem bacana. Tá bom que não é o ideal, mas a gente vai ter que esperar para ver se vai ser desse jeito mesmo. Eu tenho uma grande expectativa de jogar, já que os clássicos do Nintendinho e do Super Nintendo marcaram a época e eu achava demais. Ainda que eu não conseguisse passar nem a pau aquela fase subterrânea do jet ski ou da moto, né? Sei lá como é que você chamava. Só sei que era um desespero aquela fase. E esse game novo ainda não tem data de lançamento. Acredito eu que deve lançar ano que vem. Mas eu espero que eles consigam caprichar no gameplay, porque é um clássico que merece voltar e voltar com força. E falando de Microsoft agora no mês de agosto, não tem como a gente não falar de Gears 5. E eles trouxeram um trailer que eu achei simplesmente fantástico, falando um pouco da campanha do jogo e mostrando um pouco também da protagonista, a Kate, que vai buscar respostas através de visões, que pelo jeito são essas visões que vão atormentá-la ao longo do game e que justifica aquele trailer, aquele teaser que eles soltaram na E3, com a Kate sendo ali o centro do vídeo. You're going to get what you deserve. You find what you're looking for. Yeah. And now we need to kill it. E nesse trailer, o ritmo de ação tá muito forte. O trailer ele é totalmente fenomenal, insano, os gráficos estão excelentes. Tem muito ET, monstro, tiro, sangue, como é típico de Gears. E tem até um Jäger. Olha, se a campanha do jogo não prestar, pelo menos vai dar pra rever o trailer várias vezes de tão bom que ficou. Até ele me fez lembrar do primeiro trailer do Gears of War, que tem aquela música Mad World, que é um dos melhores trailers de jogos que eu já vi, e revi, e revi, e revi. É muito legal. E pra fechar, a campanha do Gears vai ter co-op pra 4 pessoas. Tá bom ou quer mais? Gears 5 chega em setembro agora. E agora que a gente já falou das 3 grandes do setor aí, vamos falar um pouquinho de Stadia, né? Brincadeiras à parte, a Google, na minha opinião, ela perdeu a grande oportunidade do ano para hypar quem tá de olho no Stadia. Eles simplesmente não mostraram nada. Nada além de uma apresentadora que tava ligadaça, velho. Que tava com o zoião instalado de um jeito que parecia que tinha tomado 1 litro de cafeína. Mas vamos dar uma olhadinha ainda assim no que rolou aí dos jogos que me chamaram a atenção. Eles mostraram 2 games de luta que chamam a atenção por um aspecto que eu já vou comentar. O primeiro deles é o Mortal Kombat 11 e que eles soltaram também ali que vai ter as DLCs com os personagens do Exterminador do Futuro, Schwarzenegger ali como o T-800, cara, ficou muito boa a caracterização dele e a modelagem. Vai ter o Spawn, vai ter alguns outros lutadores e o outro game de luta é o Samurai Shodown. O que me chama a atenção nesses 2 games não é nem questão gráfica ou coisa do tipo, mas sim que para você ter um game de luta rodando satisfatoriamente num serviço de streaming, isso dá um indicativo de que realmente eles conseguiram resolver a questão do delay, né, do tempo que entre você dá o comando no controle e a resposta que o boneco dá na tela.
que isso num jogo de luta é fundamental, especialmente para quem joga de maneira mais competitiva. É interessante por esse lado, mas fora isso, sinceramente, não teve grandes coisas não. Mostraram Farm Simulator, um outro joguinho lá chamado Guilt, que é um exclusivo, mas não é nada bombástico assim. Alguns outros games lá que vão sair em outras plataformas também. Anunciaram aí também o Cyberpunk, que vai sair para o serviço no ano que vem, quando ele for lançado. Mas francamente, para um serviço que vai estrear em novembro agora, o Stadia ainda me gera mais dúvidas do que certezas. Especialmente depois da E3, que eles deixaram no ar que o serviço ia ser tipo um Netflix, e não falaram nada a respeito disso, para só 2 meses depois falarem, não, foi um mal entendido, não vai ser bem assim, vai ser tipo uma live, uma plus, que você tem lá um jogo por mês e tal. E eu fiquei meio de cara, confesso. Achei que eles deixaram o negócio rolar de propósito, só para fazer o barulho, então não achei muito bacana essa atitude deles. E finalizando aqui com o Stadia, para mim eles realmente perderam a oportunidade de mostrar mais do serviço, mais do funcionamento e mais jogos, né? Eles falaram que tem estúdios trabalhando para eles, para exclusivos, e eles não mostraram praticamente nada. Vamos ver, até novembro tem chão ainda, vamos ver o que eles trazem até lá. Wake up, samurai. We have a city to burn. Indo agora para os multiplataforma, começando aqui já que eu falei agorinha sobre o Cyberpunk, a CD Projekt Red disse que ainda não sabe se o multiplayer desse jogo vai acontecer mesmo. Segundo eles estão trabalhando e pensando num modo multiplayer para o jogo, mas que esse modo tem que ser excelente para eles lançarem. Se ficar um troço meia boca, eles não vão nem lançar. E não tá errado, né? Esse jogo tá gerando a maior expectativa, inclusive pra mim, já que eu gosto muito da temática Cyberpunk. E galera, falando de um game da CD Projekt Red que lançou The Witcher 3, a expectativa não tem como ficar baixa, né? Esse jogo vai chegar em abril de 2020. Cyberpunk. E no geral, nos multiplataformas, a gente não teve muitas novidades não. Eu separei aqui alguns títulos que mais me chamaram a atenção. Vamos lá. Começando pelo anúncio aqui do crossplay do PUBG entre o PS4 e o Xbox One. Eu vou ser sincero, eu não ligo muito, porque multiplayer não é meu forte, mas é um passo importante para a indústria, esse amadurecimento da ideia de poder jogar com outras plataformas. E além do mais, o PUBG é um fenômeno no mundo dos games da atualidade. Outro game é o Control, que é do mesmo pessoal que desenvolveu o Quantum Break. Control ele eleva o nível de gameplay ao usar uma mecânica de telecinese. O trailer de anúncio oficial do jogo foi mostrado na Gamescom e mostra a trama que parece ser bem interessante. A protagonista, a Jess, ela é envolvida em meio a ocorrências sobrenaturais. Os gráficos são caprichados e a jogabilidade, para mim, parece que vai ser ótima. O game chega já no final desse mês. Empire of Sin é outro jogo que eu achei interessante. É um jogo que tem uma ambientação na década de 20, na cidade de Chicago, e retrata ali a máfia daquela época. Esse jogo vai ser um jogo de estratégia, e você sabe como é que os mafiosos tratavam as coisas, né? Tudo na bala. Então vai ter bastante ação. E de quebra ainda tem um protagonista que me lembrou muito The Nycrad. Bem, pelo menos eu achei. Ele ainda não tem data para sair. Outro game que sempre chama atenção é o Need for Speed, né, galera? Need for Speed Heat tá vindo aí e, como normalmente é característica da franquia, tem gráficos que são de tirar o fôlego. Esse jogo tá me parecendo uma mistura de Need for Speed de 2015 e o Most Wanted, já que o game se passa tanto de dia quanto de noite, o que normalmente não ocorre na franquia. Na verdade, eu nem lembro se tem um jogo que tem ambientação de dia e de noite. Normalmente você tem os que são de dia, como o Most Wanted, e os que são à noite, como o Underground, Carbon e o próprio Need for Speed de 2015. Porém, nem tudo são flores. Na demo que eu assisti, tinha bastante pop-in e problemas de colisão. Cheguei a ver um carro atravessando um caminhão sem acontecer nada. Mas vamos lá que ainda dá tempo de ajeitar isso, né? O legal é que a EA lançou um app também para celular que você pode customizar os carros desde já. Ele já está disponível para baixar e quando o game lançar, você só importa o carro para dentro do game, ele já vai estar customizado. Need for Speed lança em novembro e eu, como sou fã de jogo de corrida, vou querer dar uma olhada. E só para constar aqui, até hoje o melhor Need que eu acho que já saiu e o que eu mais joguei foi o Underground. E vou te falar, só de ouvir essa música aqui, ó, já me dá vontade de jogar novamente. Outro game aí que é arroz de festa, que todo ano tá saindo um novo, é o Call of Duty, né? É a franquia mais anualizada e explorada dos últimos tempos e ganhará em breve um novo capítulo, ou melhor, um reconto.
já que se trata do reboot de Modern Warfare. A galera esperava que eles mostrassem um pouco da campanha agora na Gamescom, mas a espera foi em vão. Os modos multiplayer é que dominaram, bem como o anúncio de um alpha do multiplayer no Play 4, e o game lança aí em todas as plataformas agora em setembro. Tivemos ainda mais alguns vídeos de Doom Eternal, que também sai agora no final do ano. Esse jogo tem um gameplay visceral e os puristas de Doom que me perdoem, mas eu acho que essa jogabilidade é show demais. Borderlands também mostrou as caras, com um trailer bem zoeiro, como era de se esperar da franquia, que é mais louca que o Batman, né? E além dos consoles atuais, ele também vai sair para o Stadia. E outro jogo que sai para o Stadia e também aí para o PC, Xbox e Play 4 é Watch Dogs Legion, que teve mais gameplay mostrado, mas para nós aqui o que vale a pena mencionar é que a Ubisoft confirmou que o jogo vai ser dublado em português e com legendas em português. E quem olhar o trailer lá, não sei se nesse agora da Gamescom ela aparece, mas no da E3 ela aparece, é a vovozinha do Diego. Ela tá lá e tá participando do jogo. Outro game de corrida aqui é o Grid, o reboot que a Codemasters está fazendo nesse game de corrida, que é considerado um dos melhores da geração passada, do Play 3 e do 360. Ele também estava na Gamescom e eu vou te falar, eu tenho vontade de pegar, porque o original é bom demais e esse não deve ficar para trás, além de que os gráficos estão de arrebentar. E para não deixar passar em branco aqui, a SEGA também anunciou um jogo, Humankind, que parece um jogo no estilo Civilization e não deu para saber nada muito além disso, porque eles não falaram. Não dá para saber qual que vai ser a linha histórica do jogo, e eu esperava mais da SEGA, na verdade, não desse jogo especificamente, mas acho que é porque eu vivi os tempos áureos dela na década de 80, 90, e eu ainda alimento uma certa esperança de grandeza para ela. Sei lá. E indo para os finalmentes aqui, eu deixei 2 games que, além do Cyberpunk e do Death Stranding, estão movimentando os fãs dos games. Vingadores é um deles. O título é uma unanimidade no hype dos fãs de super-heróis. Só que ainda divide opiniões quanto aos visuais da jogabilidade. Ele foi mostrado inicialmente na E3 desse ano, mas o que a galera queria ver na Gamescom era o gameplay, e isso aconteceu. Só que a Square ainda precisa provar algumas coisas até o lançamento, já que nesse trailer que foi mostrado lá numa demo aí de 20 minutos mais ou menos de gameplay, não esclareceu tantas coisas assim. Além desse generoso trailer do gameplay, ela sinceramente não trouxe tantas certezas quanto à qualidade do jogo. O combate, que deve ser o ponto central do game, não pareceu tão inspirado quanto da maravilhosa franquia Batman Arkham ou mesmo do último jogo do Aranha, o Spider-Man no Play 4, que tem uma dinâmica bem fluida, usando inclusive cenários e momentos de Quick Time Events para os combates. Ele pareceu mais scriptado e sem grandes diferenciações entre o combate de cada personagem. Quanto ao visual, para mim tá ok, mas não tem nada demais também. O que me incomoda um pouco é o visual dos personagens. Se o Hulk e o Homem de Ferro até que estão legais, o Thor e a Viúva Negra ainda precisam melhorar bastante. A expectativa é alta, ainda mais depois do fechamento do arco que a gente teve aí com as Joias do Infinito nos cinemas. Mas vamos aguardar que até maio de 2020 tem bastante coisa para acontecer. E para fechar com chave de ouro, um dos games que mais causou choro dos fãs nos últimos, 10 ou 15 anos. Já que a cada E3 eles esperavam um anúncio de um remake que nunca vinha, mas que tá agora finalmente para chegar nas nossas mãos. Sim, eu tô falando dele, um dos games mais aclamados de todos os tempos, Final Fantasy VII. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar o original, o que é uma vergonha para mim até falar isso, mas esse game tá simplesmente fantástico. E quem jogou o game na feira agora, lá na Gamescom, tá com uma expectativa bem alta, não só pelo histórico do jogo, mas pelo que eles viram e jogaram lá. E a julgar pelo que eu vi nos vídeos, realmente ele tá fantástico. Sem falar no efeito Matrix que eles implementaram nas batalhas, que meu chapéu, dá pra ficar apreciando cada vez que se aciona esse efeito, que é um efeito estratégico ali durante a batalha, dá vontade de ficar olhando um bom tempo. Final Fantasy VII vai chegar em março de 2020.
E como um bônus aqui, fechando de verdade agora, a gente teve algumas notícias que não necessariamente veio da Gamescom, mas que veio agora essa semana. De um lado a gente tem a Sony, que sinalizou que algumas franquias dos estúdios dela podem chegar a outros consoles. E do outro lado a Microsoft, que já estava lançando alguns jogos para outros consoles, como eu falei aqui, né, no caso da Nintendo. Eles disseram que vão parar com isso e que as franquias deles vão permanecer exclusivas nos consoles deles. Na verdade tá tudo invertido o que a gente estava imaginando, né? Mas vamos ver como é que fica isso daí daqui para frente. O mercado tá mudando bastante. E um vazamento que saiu agora essa semana também é de uma imagem do kit de desenvolvimento do Play 5. Só uma imagem dessa já deixa a galera empolvorosa. Quando uma nova geração tá chegando, sempre fica naquela expectativa de saber um pouco mais. Mas vamos ver, ainda tem 1 ano e pouquinho pela frente. E isso dá até uma alegria no nosso coração e um peso no bolso. Então, de Gamescom é isso, galera. Claro que tem muito mais games, plataformas, mas o que eu trouxe aqui é o que mais me chamou a atenção mesmo. Então não fique chateado comigo, hein? Mas se você ficar, manda uma mensagem no nosso Twitter lá, @BrothersCastBR, com o que você acha que ficou faltando. E se você curtiu o episódio, não perca tempo. Compartilhe aí com um amigo ou uma amiga. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Drops do Brothers Cast. Um abraço e um abraço no coração. Até lá! Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.